A família Bolsonaro se tornou nacionalista? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e recentemente eu vim fazendo algumas lives, alguns vídeos comentando sobre essa movimentação que vem dando nó na cabeça de muita gente. Eduardo Bolsonaro vem tecendo comentários de teor nacionalista, de pacificação, muito interessantes. E eu vi membros da bolha nacionalista, trabalhista, aqui no YouTube fazendo alguns comentários que eu acho que estão um pouco, não diria fora de timing, mas não estão analisando a conjuntura com certos elementos que, assim, estando mais próximo dessa realidade, foram me passando e eu estou muito atento a essa questão para ver as questões que vão se conformando. A gente está vendo, basicamente, o Bolsonaro sendo isolado gradualmente. O cerco judicial dessa perseguição vem mostrando cada vez mais poder e isso vem criando condições de frente ampla, de conciliação para tentar, vamos dizer assim, fazer frente ao que seria o establishment. Eu acho que um exemplo que deixa muito claro isso é a aproximação com o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo foi em depoimento, confrontou o Xandão, a gente teve depois live do Aldo Rebelo com o pessoal do estúdio Quinto Movimento, um bate-papo buscando as aproximações, né? Aquilo que meio que amarra todo mundo no mesmo barco. E logo depois a gente tem um vídeo do Eduardo, um vídeo rapidinho, mas muito interessante, onde ele vai fazer um chamado para a pacificação da vida pública. Então, não ficar olhando aquilo que nos divide, mas o que nos une. Ele foi fazendo um levantamento histórico, passando por Dom Pedro I, Dom Pedro II, República Velha, Era Vargas, teceu elogios mesmo ao João Goulart, coisa bastante improvável. E eu acho que não tem como a gente analisar esse discurso sem passar por uma revisão do próprio pensamento conservador no Brasil, talvez uma janela aberta que nos permita reconciliar os indicativos necessários para o desenvolvimento nacional, isso é, a ordem e o progresso. O desenvolvimentismo como ferramenta do patriotismo. Eu sei que o governo Bolsonaro teve vários problemas assim, de ordem liberal, que são completamente antagônicos a qualquer concepção de nacionalismo. Mas eu acho que para a gente entender essa mescla, é necessário a gente analisar a crise da própria direita. A direita percebendo que muitos daqueles que eles achavam que eram aliados, que poderiam ser gurus, não servem para alguém que prioriza o país. Eu não quero entrar aqui no debate sobre a índole do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, se eles são vassalos dos Estados Unidos. É um tema muito controverso. Eu vou partir aqui de um pressuposto em harmonia com o chamado do Eduardo, de pacificação. Isso é, se eles querem se colocar como pessoas preocupadas com o Brasil e buscando uma conciliação e uma identidade na história, analisar a história do Brasil pelo que deu certo e não pelo que deu errado, então eu vou dar um voto de confiança. E bom, se essas falas se concretizarem em atos, excelente, o melhor para o Brasil. Se não, bom, estaremos aqui com pedras nas mãos também, né? Então, assim, o que está acontecendo internamente no cenário político brasileiro? A pauta da anistia, vamos ser realistas, está bem isolada, está bem no campo da direita. O peso da propaganda midiática, a forma como foi a digestão do 8 de janeiro impeliu as bolhas de direita a um isolacionismo. Mesmo setores da direita não têm qualquer piedade das pessoas que foram manobradas ali no 8 de janeiro, sabe? Então isso dificulta muito o trabalho de fazer uma pauta por anistia. E aí abre-se dois flancos, a gente pode dizer que é uma influência internacional e uma influência interna que dita os rumos do bolsonarismo, se você quiser colocar nesses termos, aqui no país. O que a gente tinha desde o último governo do Bolsonaro? Bom, um apoio dos liberais, que meio que dominaram a pasta da economia. Pergunta lá para o Paulo Guedes, era o posto Ipiranga do Bolsonaro.
E esse foi principalmente o maior flagelo. Quem lembra do vídeo do Guedes falando todo orgulhoso que estava trazendo dinheiro do George Soros aqui para dentro? Não houve um processo de maturação política para que o conservadorismo, naquele momento, percebesse que ele era só uma ferramenta populista para colocar a banqueirada no poder. A realidade é essa. Eles acharam que os inimigos declarados do país poderiam ser um aliado. Você pode fazer um comentário aqui mais maldoso, de eles sabiam que eram isso e agiram cientes disso, mas não irei por esses lados porque eu não quero quebrar pontes aqui. Nós sempre vimos a debilidade da direita, da nova direita, em se habilitar, tanto em referenciais teóricos como nas suas conexões com a direita histórica no país. Quando a gente olha historicamente, as forças centralistas, desenvolvimentistas, sempre tiveram muito espaço na direita. A gente pode pegar até figuras caricatas, como o Paulo Maluf. Vocês sabem que eu adoro a musiquinha do Foi o Maluf que fez. Mas a gente pode ir para outras questões mais profundas. A gente pode voltar para o Império. Um elemento que esteve próximo do grande nome conservador do Império, que foi o Visconde de Uruguai, que encontrou auspícios de um proto-desenvolvimentismo na figura do Visconde de Itaboraí. Eu particularmente fiz uma pesquisa, em particular transformei em vídeo, em live aqui no canal, para difundir mais a figura do Visconde de Itaboraí, que eu acho ela muito paradigmática. Um sujeito com uma visão já de modernização do Estado brasileiro, vendo justamente o processo de centralização do período regencial como uma forma de alavancar esse impulsionamento do progresso através do poder central, com uma visão já bastante avançada para o seu tempo em termos geopolíticos. Ele já entendia que seria a industrialização, seria construindo uma burguesia nacional, construindo e desenvolvendo, melhor dizendo, tecnologia nacional que a gente conseguiria vencer os desafios que tanto a geopolítica impunha como a nossa própria geografia nos impunha naquela época. Então houve a modernização da Marinha, as medidas de proteção a Mauá, por exemplo, foi muito referendada por Itaboraí. Nós temos ali auspícios de o desenvolvimento de uma indústria de navegação no país, male andando no Império durante a tutela de Itaboraí. A gente pode encontrar no final do século XIX a figura de um nacionalismo conservador na figura de Alberto Torres, já com muitos ditames da nacionalidade, Por exemplo, uma rejeição da ciência eugenista, à época, ou melhor dizendo, a pseudociência eugenista, A gente pode colocar nesse balaio de gato também a defesa de um Estado forte e das representações corporativas. Isso no começo do século XX. E aí a gente chega no ponto maior da fundação dessa direita iliberal no Brasil, que seria o próprio Oliveira Viana, que pode ter voltado atrás em alguns avanços do pensamento Saquarema, do pensamento nacionalista conservador brasileiro, no sentido da questão científica, Ele caiu em um monte de conto de carochinha. Mas no que tange a análise dele sobre a estrutura social do Brasil, a necessidade de fundamentar uma cidadania brasileira, o povo brasileiro é um povo por fazer e seria o dever desse Estado moderno tutelar, formar esse povo um Estado central, mas descentralizado administrativamente, através da representação de classes. Todo esse escopo já acabado de um arcabouço teórico para uma direita nacionalista estava pronto. Talvez seja a nossa função dar o caminho das pedras para essa direita que quer se reformar. É por isso que eu não quero ostracizar aqui os Bolsonaro nem nada do gênero. Porque assim, se no futuro mostrar que é tudo discurso, eu posso vir e tacar pedra. Se não, e se for boa intenção mesmo? Eu sou obrigado a dar o benefício da dúvida. Entendeu? Eu sou obrigado a dar uma segunda chance. Nesse aspecto, há uma janela aberta da gente pegar um movimento já consolidado, de pessoas com propensão ao patriotismo. Afinal, vamos lá, o eleitor médio do Bolsonaro, ele cresceu no regime militar, no auge do ufanismo, ame ou deixo. Era isso
que cercava a infância e a adolescência da maior parte dos eleitores do Bolsonaro. A propensão deles ao nacionalismo é muito forte. Só precisam ser orientados. Se puder afastar o elemento liberal da equação e substituir por um reavivamento desse nacionalismo conservador, seria a melhor saída e seria o meio adequado para um Brasil que mostra uma falência das esquerdas, mas que precisa constituir uma frente ampla com o centro. Então, à direita cabe moderar o espírito e as alas nacionalistas cabem dar um projeto para essa direita. Aproveitar a veia cesárica populista inata da família Bolsonaro, afinal é por isso que eles são tão populares, e complementá-los com essa elite ilustrada que dê um projeto, que dê de fato escopo para uma solução não financeira como o Paulo Guedes queria, mas uma solução nacional, de desenvolvimento real, de valorização da identidade e das tradições realmente, rejeitando inclusive cosmopolitismos, que são males ainda muito presentes na direita. Qual foi o fio que pariu a nova direita, que é o que causa grande parte dos seus males? O Bolsonaro, politicamente falando, antes de ser projetado como esse líder nacional, ele já tinha proximidade com Enéas, já tinha frases de respeito total contra o Fernando Henrique no momento de privataria de crime contra a nação. Então, assim, alguma noção, alguma proximidade com o nacionalismo, o Bolsonaro já tinha no ano passado. Só que, naqueles idos de 2015, 16, 17, 18, a gente viu uma reabilitação das correntes políticas ideológicas udenistas. O mesmo espírito bucheiro, liberal da República Velha, se transplantou na década de 40 e 50 para o UDN, se aliando com organismos internacionais, com think tanks, as ONGs que hoje cooptam a esquerda progressista para atentar contra a soberania nacional, ontem, no dia de ontem, lá na década de 60, cooptava essa direita liberal para ferir a soberania nacional. Hoje, o cenário não muda muito. Se você for pegar os liberais limpinhos, os liberais que vão resolver os problemas, pergunta lá pro Guedes, é o cara que vai falar assim, a gente precisa dos investimentos dos Soros aqui dentro, que vai relativizar a soberania territorial do país, que vai fazer lobby para manter a nossa posição na divisão internacional do trabalho, que vai escravizar em última instância o nosso país. A gente precisa deixar muito claro que não há nenhuma diferença entre o discurso liberal e o discurso progressista. O liberal, ele é o irmão siamês do progressismo. É uma hidra com muitas cabeças que às vezes você pode até pensar que são entes diferentes, mas respeitam um mesmo ente, são coordenados por uma mesma força que não quer o bem do país. Explicado aqui o contexto histórico do pensamento conservador e nacionalista no Brasil e o distinguindo do pensamento udenista bucheiro, a gente pode ir para as influências internacionais do bolsonarismo hoje. Então o Eduardo tem uma admiração muito forte ao Trump e eu me pergunto até que ponto a gente pode desenvolver um raciocínio com o Eduardo para deixar claro sobre a natureza dos nacionalismos, os choques entre os nacionalismos. Você pode admirar um nacionalista de outro país. Eu mesmo acho o Orbán muito interessante. Mas no dia que os interesses brasileiros se chocarem com os interesses húngaros, eu não vou pensar duas vezes antes de dar uma banana para os húngaros. A questão é que o Eduardo está com um pensamento bem fixado de que, pelas condições geopolíticas, o Brasil não tem como trabalhar em cooperação com os Estados Unidos, que todas as nossas relações devem ser pragmáticas, que para eles nós somos um quintal e não uma nação amiga, fica difícil a gente propor sem cair em contradição, a gente propor um projeto de desenvolvimento nacional em cooperação com os Estados Unidos, porque historicamente isso nunca aconteceu. Das poucas vezes que isso teve algum êxito, por exemplo, com Vargas, lá na década de 40, foi em condições muito específicas. E tínhamos líderes muito fortes, no caso Vargas, que soube conduzir essa diplomacia.
Mas todos os outros governos mais fracos ou que tinham inclinações americanistas só cederam. E aqui me dou a liberdade de citar, por exemplo, o caso da tentativa de desenvolvimento dependente nos governos, por exemplo, de JK, durante os governos militares. Se você pegar aqui a aula que tem no canal sobre o programa nuclear brasileiro, fica muito claro que os Estados Unidos é uma potência hostil ao Brasil. Gosta do Brasil enquanto ele é um país subdesenvolvido. Quando o Brasil se alvora a qualquer ação soberanista, ele se torna hostil, porque ele sabe que ele precisa do Brasil como quintal e não como potência aliada. Então isso tem que ficar muito claro nas alas à direita, devido a essas influências internacionais. E aí tem uma realidade também relacionada ao trumpismo, bastante delicada, que eu não sei como deveria se gerenciar essa relação. O Eduardo se exilou nos Estados Unidos e busca o apoio norte-americano para sancionar figuras nacionais. Até quanto isso é admissível? Eu entendo que a família Bolsonaro está contra a parede e não consegue concatenar apoio nacional para conseguir se blindar. A saída foi um jogo desesperado de ir para fora. Mas o quanto isso é admissível? Isso é uma coisa muito perigosa. Porque mesmo que possa se argumentar que é uma questão inofensiva, porque estão sancionando pessoas e não o país, você está dando uma carta, você está botando uma carta na mesa que abre a porta para a interferência norte-americana nos negócios brasileiros. Isso é característica única dos Bolsonaro? Não, afinal. Não foi à toa que os Estados Unidos veio aqui durante o processo eleitoral para assegurar alguns resultados, né? Mas o fato da gente sofrer com pressões democratas não significa que a gente deva correr para o colo republicano para tentar balancear o jogo. Pelo contrário, é muito melhor, em vez de a gente se comportar como um país colonizado, buscando a oposição, ou no caso, o governo atual, para nos ajudar nos negócios internos, a gente partir para um processo anti-americanista, de expulsão completa de qualquer forma de influência deles aqui dentro. Enquanto isso não ficar claro no discurso da direita, sempre terei as minhas ressalvas, mesmo sendo muito caridoso nesse vídeo. E aqui é o meu limite. Ou para de pedir a interferência de fora aqui dentro, ou não tem como falar sobre desenvolvimento nacional. Não tem como falar sobre soberania. Não tem como posar de nacionalista enquanto você está pedindo ajuda de terceiros para interferir em negócios nacionais. E isso eu acho um negócio muito baixo. É realmente uma coisa que transpara uma desonra, transpassa uma desonra muito forte, porque, cara, essa é a breve história da América Espanhola. Rivalidades internas entre caudilhos brigando, e quando um perdia, ia chorar para a França, ia chorar para a Inglaterra, ia chorar para os Estados Unidos, para que eles interferissem nos seus negócios internos. E isso só gerou colonialismo. Nunca se teve uma interferência sadia de outra nação no país. Então, eu acho isso muito, muito, muito perigoso mesmo. Agora, o que eu acho que cabe aqui corrigir, por exemplo, alguns comentários do Frederico Krepp no vídeo dele sobre Eduardo Bolsonaro nacionalista. Deixar escapar alguns pontos fundamentais dos problemas internos que o bolsonarismo está encontrando aqui no país, que os coloca numa posição em que se torna mais interessante se aliar com o nacionalismo do que com os liberais. Porque o Frederico, ele ficou questionando, tipo assim, como que você vai conciliar Paulo Guedes com Vargas? Como que você vai conciliar blá blá? Sem perceber que não haverá essa conciliação. A gente está vendo o PSD cortejando o Tarcísio, o Bolsonaro já se adiantando em cobrar uma fidelidade do Tarcísio e o Tarcísio se omitindo. A gente sabe que o Tarcísio é um sujeito do centrão. Cedo ou tarde ele vai abandonar o Bolsonaro. Isso aí é inevitável. E quando o Tarcísio fizer isso, os liberais, bem limpinhos, vão largar o populista e vão abraçar esse gestor do centro que vai ser capaz de conciliar, de aderir aos projetos de buquelização, mas ao mesmo tempo sem carisma nenhum. Não terá a característica central do caudilho. O Tarcísio está muito mais para uma UDN do que
um tipo de caudilho brasileiro. Assim, isso aqui é muito evidente, sabe? Então, assim, se você não perceber que o Bolsonaro vai ficar isolado internamente, porque o Tarcísio vai romper e vai levar os liberais com ele, vai ficar difícil você fazer uma análise do provável comportamento da família Bolsonaro nesse cenário que provavelmente vai desembocar em 2026. Esse racha já vai acontecer. Só que o Bolsonaro ainda vai ser uma força política muito expressiva e que seria deveras interessante uma aliança com os setores do centro que fossem capitaneados por alas nacionalistas, por exemplo, como o do Aldo, que tem um bom trânsito no MDB, com vários setores do centro, com setores mesmo da esquerda, da velha guarda, que está interessado em desenvolver o país e não em fazer assim, disputa por narrativa enquanto vai aceitando o neoliberalismo. Nesse aspecto, eu acho que essa mutação do bolsonarismo pode tornar um caráter muito real, para além de vídeos, entendeu? Porque como que você vai fazer a anistia se tornar uma pauta socialmente aceita? Enquanto estiver presa no núcleo duro de direita, não vai ter pressão nenhuma sobre a Suprema Corte. Uma vez que você modere o discurso, comece a aliar o centro do centro político do país com alas nacionalistas, você começa a dialogar com um escopo maior da sociedade e com pessoas mais qualificadas para gerir essas manobras políticas, para de fato fazer política, isso cria uma propensão maior do bolsonarismo de ter êxito. Isso é, antecipar o racha com o Tarcísio seria uma forma de purificação mesmo do bolsonarismo. Não eximindo ele de erros, improvisos, debilidades, mas no sentido de que o que mais macula o bolsonarismo é essa união liberal-conservadora. Se for possível expurgar com apoio social da própria direita, os liberais, para então fundamentar um nacionalismo conservador, seria perfeito. Esse cenário onde o Tarcísio trai o Bolsonaro, e isso fica muito claro para o próprio eleitorado, é possível manter o núcleo duro do bolsonarismo e justificar uma guinada nacionalista. Sem esse negócio de, nossa, mas agora tá falando bem do Vargas, como assim? Você não era liberal? A gente precisa de um grande evento político que justifique ostracizar os liberais da direita brasileira. E assim, eu sei que diversos membros da bolha trabalhista aqui do YouTube não veem isso com bons olhos porque não são de direita, não são conservadores. Mas é inegável que, para o país, isso seria muito sadio. Imagine a possibilidade de, num futuro próximo, ter um nacionalismo conservador versus um progressismo trabalhista. Tipo assim, seria o melhor dos cenários desde, sei lá, da década, sei lá, cara, 40? Então assim, vejo a situação atual com ceticismo, não estou criando expectativas tremendas, eu quero ver para crer, mas também não vou desencorajar, ficar atacando pedra, de antemão ficar sabotando. Eduardo Bolsonaro, se quiser se aproximar do nacionalismo do discurso, tem meu apoio. Mas eu quero ver, de fato, se isso é sério. Não vou tacar pedra em ninguém, mas também não vou embarcar entusiasticamente em nenhuma aventura maluca. A gente precisa ver o desenrolar desses fatos. E eu acho que a única forma que a gente vai ter de realmente confirmar essa guinada nacionalista do clã Bolsonaro a partir desses eventos de racha na direita. A desvinculação do liberalismo do conservadorismo. O conservadorismo e o liberalismo vão se separar. E o conservadorismo vai ter que voltar à boa e velha casa de Visconde de Itaboraí, Alberto Torres, Oliveira Viana. Voltará da onde nunca deveria ter saído. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês deixem um gostei aí. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Cogitem fazer uma colaboração pela chave Pix, que está na descrição do vídeo, ou no QR Code que está aqui, ó. Enfim, temos o clube de membros com conteúdo exclusivo, como o Clube do Livro, onde a gente tem um guia de estudos nacionalista. Enfim, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.